Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 até o 3. Muito em breve vai sair uma notícia, que um povo desapareceu. Este povo sempre pregou que este evento iria acontecer, mas as pessoas não davam ouvidos. Mas agora chegou a hora tão esperada, a hora do arrebatamento da igreja. Os sinais que antecedem a volta de Cristo estão se cumprindo dia após dia, e muitas pessoas têm ficado desapercebidos, estão dormindo o sono da indolência. Uma pandemia mundial veio assolar a humanidade. Lojas fechadas, igrejas fechadas, ruas desertas. Toque de recolher, a cidade está deserta e sua agitação parou. E esta é a hora do povo de Deus entrar em oração. Mais do que nunca, a humanidade brincou tanto com Deus em carnavais, parada gay e em séries televisivas. E agora observa atônita os acontecimentos que antecedem a vinda do Salvador, a vinda de Jesus Cristo, porque Ele está voltando para arrebatar a sua igreja amada. Falta agora a última notícia ser anunciada: Jesus Cristo voltou para arrebatar a sua igreja. Pessoas em todo o mundo clamam pelo Deus vivo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, e Ele nos protege e nos livra de todo o mal. Houve muitas pandemias na história do mundo, e nenhuma delas foi igual ao que está acontecendo agora. Um sinal apocalíptico iminente, e este sinal pode ser diferente. Jesus disse que haveria pestilências e grandes sinais provenientes nos céus, e com certeza ambas as coisas estão acontecendo juntas. As notícias nacionais e internacionais são chocantes. Todos os dias somos bombardeados por notícias que nos deixam de cabelo em pé, sem acreditar muito no que está acontecendo no mundo. O mundo está entrando em colapso total. O mundo parece estar totalmente do avesso, e o povo de Deus clama cada vez mais intensamente para que o Senhor Jesus volte. Todos em uma só voz gritam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas nós que estamos esperando a volta do nosso Mestre, temos que olhar para o relógio do mundo. O fim dos tempos se concentram no que está acontecendo em locais sagrados em Israel, não na doença. O foco principal que temos que ter em mente é Israel. Este é o relógio profético do Senhor. À medida que as coisas progridem nesse país, chegaremos mais perto do arrebatamento da igreja e depois da grande tribulação. Apesar do incrível cumprimento das palavras de Cristo, devemos levar em conta que, embora elas anunciem que Ele vem, esses sinais não são os últimos e nem os definitivos. A continuação do sermão profético pregado pelo Senhor Jesus aos discípulos, Ele disse que ainda não seria o fim, mas era o princípio das dores. Isso mostra que ainda falta coisas para acontecer. Observe bem o que está escrito no livro de Mateus capítulo 24, versículo 9 até o 14. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. O vocábulo evangelho é uma palavra que deriva do grego e literalmente significa boa notícia. O versículo que lemos diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Portanto, a implicação para nós é: não pense que a missão global de pregação está completa. Não está. Há um grande trabalho a ser feito.
precisamente porque o evangelho que nós amamos e pregamos é limitado em seu aspecto de relevância pessoal, cultural e eterna para todos os povos do planeta. Existem alguns países que não aceitam o evangelho. Existem alguns países que não entra o evangelho. Portanto, vamos trabalhar enquanto é dia. A noite está chegando, quando não podemos mais trabalhar. A oração e a vigilância. Devemos estar vigilantes quanto à volta de Cristo. Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas está registrado um sermão profético onde Jesus alerta acerca das coisas que acontecerão antes da sua vinda e mostra como devemos esperá-lo, que é um estado de vigilância, vivendo em comunhão com Deus e fazendo o que lhe agrada. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 42 até o 44, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Diante dessa ordem de Jesus, nós encontramos dois tipos de atitude da igreja. Existem aqueles que andam no curso deste mundo, vivendo uma vida de Deus, ouvem e em alguns casos pregações há muitos anos, mas nunca se converteram de verdade. Muitos acham que são convertidos por terem nascido em uma família evangélica ou pelo simples fato de serem membros de uma igreja, e por isso acabam vivendo uma vida religiosa, vazia e sem nada de Deus. Frequentam a igreja só porque estão acostumados, mas não querem assumir um compromisso com o Senhor. Não querem renunciar nada, acham que ser cristão é frequentar uma igreja, mas não sabem o que é amar o próximo. Essas pessoas precisam vigiar urgentemente, precisam se converter, porque quando Jesus voltar, vão ser pegas de surpresa e dirão naquele dia: Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu expulsava demônios, eu fazia muitas maravilhas em teu nome. E Jesus dirá abertamente: Apartai de mim, porque não vos conheço. Existem, por outro lado, aqueles que ouvem a ordem do Senhor e vigiam e fazem todo o sentido de uma vida cristã. Amam o próximo, estão constantemente na igreja, adorando ao Senhor, vivendo uma vida de devoção e procurando fazer a vontade do Senhor. Vivem assim porque o prazer para essas pessoas é fazer a vontade do Mestre. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Têm prazer na oração, têm prazer de ouvir e aplicar a palavra do Senhor. Os verdadeiros servos são aqueles que vivem em vigilância, porque estão atentos para os sinais da volta de Cristo, pois temem a Deus e não querem ficar aqui nesse mundo para passar pela grande tribulação. É difícil entender como alguém diz que é cristão, mas não vive desta maneira. O Senhor nos adverte a viver uma vida de santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é ser diferente do mundo, é andar ao contrário do mundo, é renunciar ao mundo e o pecado e viver uma vida plena de comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. É só desta maneira que quando Jesus voltar no céu, seremos arrebatados. Não podemos negligenciar as palavras do Senhor. Se o amamos, ouvimos e praticamos a sua palavra. Não somos salvos pelas nossas obras, porque a salvação é um dom gratuito do Senhor, mas o que fazemos mostra que verdadeiramente somos salvos. Então faça a sua parte, ore, vigie, clame ao Senhor, veja o que está acontecendo no mundo. Os sinais à volta de Cristo nos anunciam que Ele está próximo. Foi Ele quem falou, não sou eu que estou inventando. A palavra do Senhor está se cumprindo e Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Vigiai, pois, e orai, para que não entreis em tentação. Jesus Cristo está voltando.